Olá, sejam bem-vindos ao canal Espiritualistas Livres. O meu nome é Danilo Terim e hoje trago a vocês um conhecimento, segundo o Espiritismo, sobre a raça adâmica. Sem mais delongas, bora ao estudo. De acordo com o ensino dos espíritos, foi uma dessas grandes imigrações, ou, se quiserem, uma dessas colônias de espíritos vinda de outra esfera, que deu origem à raça simbolizada de pessoa de Adão, e por essa razão mesma chamada raça adâmica. Quando ela chegou, a terra já estava povoada, desde tempos imemoriais. Com a América, quando aí chegaram os europeus, mais adiantada do que as que tinham procedido neste planeta. A raça adâmica é, com efeito, a mais inteligente, a que impele ao progresso de todas as outras. A Gênese nola mostra, desde os primórdios, industriosa, apta às artes e às ciências, sem haver passado aqui pela infância espiritual, o que não se dá às raças primitivas, mas concorda com a opinião de que ela se compunha de espíritos que já tinham progredido bastante. Tudo prova que a raça adâmica não é antiga na Terra, e nada se opõe a que seja considerada como habitado este globo desde apenas alguns milhares de anos, o que não estaria em contradição nem com os fatos geológicos, nem com a observação antropológica, antes tenderiam a confirmá-las. No estado atual dos conhecimentos, não é admissível a doutrina segundo a qual todo gênero humano procede de uma individualidade única. De há 6.000 anos somente a esta parte, tomadas a ordem física e a ordem moral. As considerações que a contradizem se resumem no seguinte: do ponto de vista fisiológico, antes das raças apresentaram características tipo particulares, que não permitem se lhes assinale uma origem comum. Há diferenças que, evidentemente, não são simples efeito do clima, pois que os brancos que se reproduzem nos países dos negros não se tornam negros, e reciprocamente a ardor do sol tosta e brune a epiderme, porém nunca transformou um branco em negro, nem lhe achatou o nariz, ou mudou a forma dos traços da fisionomia, nem lhe tornou lanzudo e encarimpinhado o cabelo, comprido e sedoso. Sabe-se hoje de que a cor do negro provém de um tecido especial, subcutâneo, peculiar à espécie. Há-se, pois, de considerar as raças negras, mongólicas, caucásicas, como tendo de origem própria, como tendo nascido simultânea ou sucessivamente em diversas partes do globo,
cruzamento delas produziu as rastas mistas secundárias. Os caracteres fisiológicos das raças primitivas constituem indício evidente de que elas procedem de tipos especiais, as mesmas considerações que se aplicam consequentemente assim os homens quando os animais, que os concerne a pluralidade dos troncos. Adão e seus descendentes são apresentados na Gênese como homens sobremaneiras inteligentes, pois que desde a segunda geração constroem cidades, cultivam a terra, trabalham os metais. São a raça adâmica, gente. São rápidos e duradouros. Seus progressos nas artes e nas ciências não se conceberia, portanto, que esse tronco tenha tido como ramos numerosos povos tão atrasados, de inteligência tão rudimentar, que ainda em nossos dias rastejam a animalidade, que hajam perdido todos os traços e até a menor lembrança do que faziam seus pais. Tão radical a diferença nas aptidões intelectuais e nos desenvolvimentos moral atesta com evidência não menor a diferença de origem. Independentemente dos fatos geológicos da população do globo, se tira a prova de existência do homem na Terra antes da época fixada pela Gênese, sem falar da cronologia chinesa, que remonta, dizem, a 30 mil anos. Documentos mais autênticos provam que o Egito, a Índia e outros países já eram povoados e floresciam pelo menos 3 mil anos antes da era cristã. 1000 anos, portanto, depois da criação do primeiro homem, segundo a cronologia bíblica. Documento a observação recente não consente hoje a dúvida alguma que as relações que existiram entre a América e os antigos egípcios, onde se tem de concluir que essa região já povoada naquela época, forçoso entre seria admitir-se em 1000 anos a posterioridade de um único homem pode povoar a maior parte da terra. Ora, semelhantes fecundidades estariam em antagonismo com todas as leis antropológicas. Na Exposição Universal de 1867, apresenta-se antiguidades do México, que nenhuma dúvida deixam sobre a relação que os povos desses países tiveram com antigos egípcios. O senhor Leão Chedin, numa nota afixada no templo mexicano da exposição, assim se exprimia: não é conveniente se publiquem prematuramente as descobertas feitas do ponto de vista da história do homem pela recente expedição científica do México. Entretanto, nada se impõe que o público saiba desde já que a exploração assinalou a existência de grande número de cidades desaparecidas. Com o tempo, com a picareta e o incêndio, podem retirar
de suas mortalhas escavações puseram a descoberto por toda parte 3 camadas de civilizações que dão ao mundo americano uma antiguidade fabulosa. E assim que todos os dias a ciência opõe, desmentindo todos os fatos, a doutrina que limita 6.000 anos a aparição do homem na Terra e pretende fazê-lo derivar um tronco único. Ainda mais evidente se torna a impossibilidade desse que admita com a Gênese que o dilúvio destruiu todo o gênero humano, com a exceção de Noé e de sua família, que não era numerosa. No ano de 1656, do mundo, ou seja, 2348 anos antes da era cristã, em realidade, pois daquele patriarca que daria provavelmente povoamento à terra. Ora, quantos os hebreus que se estabeleceram no Egito em 612 após o dilúvio, já o Egito era um poderoso império que teria sido povoado, sem falar de outros países, ou menos de 6 séculos, só pelos descendentes de Noé, o que não é admissível que notemos de passagem que os egípcios acolheram os hebreus como estrangeiros. Seriam de citar que houvesse perdido a lembrança de uma tão próxima comunidade de origem quando conversaram religiosamente os monumentos de sua história. Que interessante, né? Noé não foi o único, né, após o dilúvio, que já estava povoando a terra. Rigorosa lógica com os fatos a corroborar, vamos corroborar, né, da maneira mais peremptória. Mostra, pois, que o homem está na terra desde o tempo indeterminado, muito anterior à época a Gênesis assinalada. O mesmo ocorre com as diversidades de tronco primitivo. Porquanto demonstrar a impossibilidade a uma preposição é demonstrar a preposição contrária, se a genealogia descobre traços autênticos da presença do homem antes do grande período diluviano. Antes, mais completa é a demonstração. Então, galera, após o dilúvio, não vou falar que, olha, Noé povoou de novo a terra. Noé não povoou a terra ainda estava povoada, o dilúvio não pegou tudo. Quem acolheu os hebreus foi os egípcios. Vocês têm uma noção histórica, tanto em ciência, tanto na espiritualidade, que os espíritos também comentou ali, né, na Gênesis, explicando. E a questão da raça adâmica não foi criada, eles colocam a criação do Adão, não foi a criação do Adão, foi a criação da raça adâmica, homem de Adão, que também não procede, pois Adão, Eva, Caim e Abel, a terra já era povoada. Então são só uma simplificação para a mistura de Gênese. A mistura entre as raças. A raça adâmica, porém, veio depois, mas antigamente existiam outras raças antes da raça adâmica. Porém, a raça adâmica era mais inteligente, de espíritos muito mais evoluídos que vieram, sim, de outros orbes habitados. Ou no caso, para facilitar, de outros planetas mais evoluídos do que o próprio planeta Terra. Como a gente também eu já expliquei lá, a gente já repassou um estudo, né, sobre Capela e outras orbes, né,
que muitos foram exilados, né, de várias orbes, né? Então são espíritos exilados que vieram para cá, que constituíram na raça adâmica. E até hoje a gente é a 6ª geração da humanidade. E ainda somos a raça adâmica. Então, galera, deixa aqui, né, um pouco desse conhecimento. E tenham um bom dia. Namastê. Deus comigo e com vocês. Ó, eu vou dar uma continuação aqui, porque é grande, cara. O estudo é grande, né? Você vê ali que ele é integrado também no estudo científico, né? Tanto um estudo científico, tanto espiritual. Ó, vou colocar aqui uma coisa aqui que vocês vão ter uma compreensão. Ó, a raça adâmica apresentou todos os caráteres de uma raça proscrita. Os espíritos que a integram foram exilados para a terra já povoada, mas de homens primitivos, imersos na ignorância, que aqueles tiveram por missão fazer progredir, levantando-lhes as luzes de uma inteligência desenvolvida. Não é esse, com efeito, o papel que essa raça ha desempenhado até hoje. Sua superioridade intelectual prova que o mundo de onde vieram os espíritos que compõem eram mais adiantados do que a Terra, havido entrado esse mundo numa nova fase de progresso e não tendo tais espíritos queridos pela sua obstinação colocasse à altura desse progresso. Lá estariam deslocados a constituíram um obstáculo à marcha providencial das coisas. Foram, em consequência, desterrados de lá e substituídos por outros que isso o mereceram. Então, a raça adâmica, galera, também ela é citada, porque eles eram uma raça mais adiantada, né? E muitos deles tiveram participação ali, entre Lemúria e Atlantis. As cidades perdidas, né? Uma história perdida, antes do dilúvio. E é bem interessante, é um estudo que traz muito conhecimento. Muitas pessoas falam, simplifica, quer ver a questão dos anjos caídos. Muitas pessoas falam, nossa, esses anjos caídos, esses espíritos que vieram. Galera, ó, os mundos progridem fisicamente pela elaboração da matéria e moralmente pela purificação dos espíritos que os habitam. A felicidade neles está na razão direta da predominância do bem sobre o mal. A predominância do bem resulta o adiantamento moral dos espíritos. O progresso intelectual não basta, pois que a inteligência podem eles fazer o mal. Então, galera, esses anjos caídos são espíritos exilados, tá? Muita gente fala, olha, são espíritos exilados. Muitos estão encarnados. E muitos é que nem a gente vê na concepção arcontes, né? São seres multidimensionais que são até impedidos de encarnar. Bom, mas aí fica para outro estudo. Ó, tem uma publicação na hipótese dos anjos caídos, ó, na teoria deles, né? Ó, quando na Revue Spirit, é uma revista francesa, ó, no Rio de Janeiro, em 1862, ela trouxeram esse artigo. Ó, publicamos um artigo sobre a interpretação da doutrina dos anjos caídos. Apresentamos essa teoria como simples hipótese, sem a outra autoridade afora e da opinião pessoal contraversível, porque nos faltam então elementos bastantes para a afirmação primorditória epistemológica
o título de ensaio, tendo em vista provocar exame da questão decidido, porém, abandoná-la ou modificá-la, se fosse preciso. Presentemente, essa teoria já passou pela prova do controle universal. Não só foi aceita pela maioria dos espíritas como a mais racional e mais concorre à soberana justiça de Deus, mas também foi confirmada pela generalidade das instruções que os espíritos deram sobre o assunto, ao mesmo que se verificou com que concerne a origem da raça adâmica. Então vale também para a questão da galera dos anjos caídos. Agora vocês compreenderam quem são os anjos caídos, né? São espíritos exilados. Então é só uma concepção que eu estou trazendo aqui, um ensinamento, mas faz bastante sentido. Compreenderam? Agora a galera fica inusitando muitas ideias, né? De coisas que... Galera, vou simplificar. O planeta Terra não é a expiação de Deus. Não é a expiação do universo, da criação. Porque a criação nunca parou de criar. Você vê que muitas galáxias somem, outras esferas deixam de existir, Sol apaga e outras galáxias, outros planetas até habitados já estão sendo descobertos. Então a gente não é a única expiação do universo. O universo é uma infinitividade, né? Que, vamos se dizer, está além do nosso alcance, ou simplesmente está perto, ou da simples compreensão. Mas tem muita coisa a se aprender. Mas para ter esse entendimento, a gente tem que acabar, né, com aquela moralidade de pensamento preso a dogmas religiosos, pensamentos presos a estudos rasos de ideologia que ficam travados, que não dão oportunidade a outras verdades, né, a outros estudos que fazem muito mais sentidos. Vamos colocar aqui, ó. Logo que o mundo tem chegado a um de seus períodos de transformação, a fim de se ascender na hierarquia dos mundos. Os mundos, a gente já está na era de Aquário, então a gente já está nessa época de reacender o mundo. Operam-se as mutações na sua população encarnada e desencarnada. E é quando se dão as grandes imigrações e imigrações. Então, muitos vão sair, muitos vão chegar. Nos 34, 35, os que apesar, os capítulos, os que apesar da sua inteligência, do seu saber, perceberam no mal, sendo revoltados contra Deus e suas leis, se tornariam daí em diante um embaraço ao ulterior do progresso moral, uma causa permanente de perturbação para a tranquilidade e a felicidade dos bons, pelo que são excluídos da humanidade, o que até pertence aos tangidos para os mundos menos adiantados, ou aplicarão a inteligência e a intuição dos conhecimentos que adquiriram ao progresso daqueles entre quais passam a viver, ou ao menos tempo de expiação para a série de existências penosas e por meio de árduo trabalho, suas passadas faltas e seu voluntário endurecimento. Então, galera, muita gente vai sair. Você lembra a concepção que a gente colocou sobre questão do show e do trigo? Só que aí quem quer o show e quem quer o trigo, né? Então, galera, muitos de nós vão sair para outros mundos mais inferiores, muitos vão ficar. E muita gente fala, nossa, foi uma visão, coisa e tal. Galera, tá na Gênesis.
Tem coisa que já está sendo explicada, né? Já vem trazidos, né, para a galera, para vocês terem uma compreensão. E muita gente se trava esse conhecimento. Olha, vamos colocar assim, os voluntários, né, que vão vir. Muitos vão vir, muitos vão sair, ó. Que são tais esses seres. Entre outras populações, para elas novas ainda, na infância da bárbare, senão anjos ou espíritos decaídos, além de vindos de expiação. Não é precisamente para eles um paraíso, perdida a terra de onde foram expulsos. Essa terra não lhes era um lugar de delícias, em comparação com o meio ingrato, onde vão relegados por milhares de séculos, até que haja um merecimento de libertar-se dele. A vaga lembrança intuitiva que guardam da terra, de onde vieram, e uma como longínqua migragem a lhe se recordar a que perderam por culpa própria. São os exilados, galera. Entendeu de onde é que vem essa galera aí? Muita gente chama de anjo, disso aqui. São espíritos muito mais evoluídos do que a gente. E uma dessas simplificações é a própria raça adâmica, a nossa raça de hoje. A gente também não viemos totalmente daqui. Fica aí, galera, esse conhecimento.